Vamos voltar aí para as afasias, né? Para a demência frontotemporal. O que você falaria para o nosso ouvinte para evitar, diminuir a progressão o tratamento, né? Tratamento, a gente sabe que remédio, demência frontotemporal é uma coisa bem limitada, enfim, você pode até dar uma pincelada nisso, mas como desacelerar a progressão ou como evitar uma demência? Perfeito. O primeiro ponto é manter corpo e mente ativos, né? Esse é um ponto fundamental. Né? É o P de participação do paciente, é isso? Exatamente, excelente. Então, praticar atividade física, a gente recomenda que a prática de atividade física mínima seja de 150 minutos por semana e que envolva uma atividade de fortalecimento muscular, principalmente fortalecimento muscular de membros inferiores, né? Porque isso tem correlação. Tem até um estudo de um colega carioca, que eu infelizmente não vou lembrar o nome dele agora, que ele descobriu uma substância, se eu não me engano é resina o nome, e que ela é produzida durante a prática de atividade física e tem uma ação de neuroregeneração que auxilia na plasticidade neuronal. Então aquilo que a gente imaginava, que via aquele cara fortão, né, da academia, malhado, e que a cabeça era pequena, muito pelo contrário. Quando a gente faz atividade física, a gente estimula o espessamento, o tamanho do córtex, que é onde estão os núcleos dos neurônios, né? Então, fazer atividade física, consequentemente... Não precisa de ser bombadão, né? Não precisa tomar anabolizante. Não, e outra coisa, não precisa de ser aquele neurótico, que aí você vai se lesar. Exato. Não, faz atividade física assistida. Perfeito, a gente não está nem falando de questão estética, a gente está falando de qualidade de vida, porque você tem que se programar para envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. A gente esquece isso. Então, como que você vai subir a montanha que você subiu lá, Marcelo, sem se preparar fisicamente, sem levar 6 meses água, atrás eu sem não passar subia. protetor solar, sem levar uma lanterna? Então, se colocar seu capacete. Então, a gente vai envelhecer... Aquilo dependeu de atividade física e suplementação. Exato. Então você tem que se preparar também para envelhecer, que é como se fosse subir uma montanha, como se fosse para o deserto. Então a gente precisa começar isso o quanto antes, né? Então a prática de atividade física... E nunca é tarde. E nunca é tarde. O quanto antes e nunca é tarde, com certeza. Então faz parte de uma orientação fundamental à prática de atividade física. Inclusive tem estudos que mostram que a atividade física moderada pode ter uma ação, inclusive, na prevenção de doença de Parkinson, né? Então, a gente tem que investir, a gente tem que falar sobre atividade física. Não é uma questão estética, é uma questão de saúde física e saúde mental. Então, o primeiro ponto é a prática de atividade física envolvendo fortalecimento muscular. Não é só atividade aeróbica, porque se só fizer atividade aeróbica, vai lesionar também. O outro ponto é estímulo cognitivo. Estímulo cognitivo, a gente costuma sugerir aquilo que o paciente gosta. Então, tem um paciente que gosta de tricô, de atividade manual. Tem um paciente, inclusive por doença de Parkinson, que gosta de marcenaria, né? E tem que manter essa prática de atividade. Tem um paciente que gosta de pintura, gosta de ler, gosta de cultura, de filosofia, Você gosta de voltou tocar a estudar instrumento. inglês por isso, então? Voltei a estudar inglês, Eu inclusive, estudo inglês com por esse isso. objetivo. Tem que estudar inglês. Aprender outra língua, né? Aprender o instrumento ou tocar o instrumento que você já aprendeu e você quer desenvolver. Palavra cruzada, leitura, discussão, isso que a gente está fazendo aqui é um baita estímulo cognitivo, né? De interação social, que a gente já falou sobre isolamento, né? Então, interagir, se relacionar é super importante, né? Hoje em dia, o neurologista, eu acho que os primeiros médicos a prescreverem exercício físico foram os cardiologistas. No mundo científico, a cardiologia começou a demonstrar os efeitos benéficos do exercício físico como direcionador do metabolismo do corpo para controlar colesterol, para diminuir a doença, para diminuir a evolução da doença aterosclerótica, ou seja, os cardiologistas começaram a descobrir que o exercício físico é muito bom para o coração. E atualmente, atrás da cardiologia, nós conseguimos comprovar várias evidências científicas de que o exercício físico, ele mantém o cérebro saudável. Então, o exercício físico pode prevenir e pode diminuir a velocidade de evolução de doença de Parkinson,
demência, tá? Ou seja, nós neurologistas passamos a prescrever exercício físico. Mas tudo isso tem uma lógica fisiopatológica. Nós sabemos que quantidade de músculo tem correlação, sim, com quantidade de neurônios no cérebro. E por que isso? Porque para cada... Nós temos a unidade neuromotora, né? Para cada neurônio lá em cima, nós temos mais ou menos 4 fibras musculares inervadas. O que isso significa? Se nós perdermos músculo, né, degenera toda a cadeia. Da periferia, ou seja, do músculo até o cérebro. Isso significa que nós devemos manter o trofismo do músculo. Manter o trofismo muscular significa também manter o trofismo da cadeia toda, né, dos nervos, a medula espinhal, né, o tronco encefálico e o cérebro. Então, essa é a primeira observação. Segunda coisa, no cérebro nós temos os circuitos da cognição. Por outro lado, nós temos também os circuitos motores, circuitos neurais da motricidade. E nós sabemos que os circuitos neurais da motricidade, eles estão em íntimo contato com os circuitos neurais da cognição. E um mantém o trofismo do outro. Se nós preservarmos bem a nossa musculatura, nós preservaremos bem os nossos circuitos neurais da motricidade, que, por sua vez, fazem interação com os circuitos da cognição, porque, na verdade, é uma rede só interconectada, né? E os circuitos neurais da motricidade ajuda a manter o trofismo dos circuitos neurais da cognição. Até que jogar bem futebol é um dos domínios da cognição. Perfeito. Por exemplo, aquela bola vem para você cabecear a bola, né? Aí o Ronaldinho, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele vai olhando, o cérebro dele já vai calculando, sem ser consciente, já no plano subconsciente, cerebral, ele já vai vendo velocidade, tal, angulação, tal. Simplesmente eles saem correndo, eles pulam, cabeceiam e a bola vai para o canto que eles querem. Né? Ou seja, tudo isso é fenômeno cerebral. Jogar bem futebol é fenômeno cerebral. É um dos tipos de inteligência. Consciência corporal, né? Consciência Coordenação, corporal. Né? Planejamento motor, tudo cognição. Outra Perfeito. atividade que nós não podemos esquecer é cozinhar, tá? Verdade. Cozinhar é Faz bem para o cérebro. uma Baita atividade estímulo. cognitiva. Bom, Pessoal, demência faz parte dos problemas de saúde relacionados a estilo de vida. Problemas de estilo de vida podem favorecer a demência. O que isso significa? Significa que nós temos que ter um bom padrão, bom estilo de vida. Então, por favor, trabalhem bastante, porque trabalhar bastante usa o cérebro. Isso é muito Perfeito. bom. No trabalho, existe interação social, o que é muito bom. Né? Fora isso, trabalho nos faz nos sentir útil. Nós conhecemos várias pessoas que depois que aposentaram, começaram a ter declínio cognitivo. Então, a nossa orientação é, dentro do possível, trabalhem. Claro, não precisa ser o trabalho de vocês. Vocês podem aposentar e continuar trabalhando de uma outra maneira, lógico. Então, a orientação é, trabalhem bastante, façam bastante exercício físico, tenham bastante interação social. A interação social é muito importante para o funcionamento do cérebro. Tenham bastante interação familiar. Cuidem das suas famílias. É o que nós temos de importante. Cuidem, cada um deve cuidar muito bem da sua família, ter uma boa interação com a família, com os amigos, tá? Em outras palavras, os objetivos da nossa vida. Trabalhar, ter uma boa família, ter bons amigos, e usar o nosso cérebro para conhecer mais coisas e estudar. e ter férias também, tá bom? E de vez em quando ter férias. Lazer. E só para reforçar essa importância, hoje em dia a gente tem em torno de 50 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de demência. E a perspectiva é que até 2050 isso triplique e a gente chega a 150 milhões de pessoas com demência. Então, a probabilidade da gente desenvolver ou
de ter alguém próximo que tenha é grande, e devido a esse risco que é real e muito próximo da gente pelos próximos anos, até com o envelhecimento da população, devido à nossa melhora da qualidade de vida, é mais um fator de alerta para a necessidade da gente se cuidar.